Esse estudo, como eu disse, ele já tem 6 anos. Neste ano, nós analisamos 241 empresas, são todas empresas abertas, né? Então, portanto, listadas aí na Bolsa. Nós chegamos a um número de 5.695 riscos, que dá uma média de 24 riscos por empresa, né? Por essas 241 empresas. Nós analisamos 100% das empresas que fazem parte do novo mercado e, portanto, tem aí uma exigência maior em relação à governança corporativa, 100% das empresas do nível 1, 100% das empresas do nível 2 e 50% das empresas do básico. Né? E aqui só fazendo uma ponderação, por que a gente não analisa 100% das empresas do básico? Como a gente quer ter todo esse histórico de governança corporativa, de gerenciamento de riscos, o nosso foco é justamente ver o que as empresas estão fazendo de bom nesse sentido, a gente não coloca todas as empresas do básico para que a média, né, não seja muito impactada. Então, a gente realmente quer ver aí o que as empresas que têm uma exigência maior em relação à governança corporativa, como que elas estão atuando no mercado. Então, por favor, indo em frente para o próximo slide, aqui a gente tem, né, por setor, então, a gente tem essas empresas pelo segmento ali da Bolsa, Novo Mercado, N1, N2 e básico, e também temos por setor de atuação. Né? Então, tem o consumo cíclico, financeiro, utilidade pública, bens materiais, saúde, materiais básicos, comunicação, e a gente consegue elencar, além de ter a média de riscos por empresa, mas quantos riscos são reportados também por setor. Se vocês, a gente vai compartilhar o QR Code, também o material desse estudo na íntegra, vocês conseguirão, inclusive, ver quais são os 10 riscos mais citados por setor de atuação dessas empresas. Tá? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, né, a nossa média, como eu disse, são de 24 riscos número médio de riscos reportados por empresa, 24, e que o setor aí de tecnologia da informação tem a maior média de riscos, com 31. No próximo slide, vocês verão que, contrariamente aí, né, o setor de tecnologia da informação, então, ele tem a maior média de 31 riscos, porém, é o setor que tem a menor porcentagem de uma área de gerenciamento de riscos nessas empresas. Né? Então, a gente também consegue ver, pelos dados que nós coletamos, que os setores mais regulados tem uma tendência aí de ter uma área de gerenciamento de riscos muito maior. Então, quando a gente fala, por exemplo, do setor de comunicações, 100% das empresas analisadas têm uma área de gerenciamento de riscos. Se nós pegarmos os bancos, né, então o setor financeiro aqui, ele engloba não só bancos, mas também seguradoras e real estate. Então, se você separar e pegar os bancos, que são bastante regulados também, 95% deles dizem que tem aí uma área de gerenciamento de riscos. Outra análise que nós conseguimos fazer aí com os dados que a gente coleta para este material é que quanto maior o faturamento da empresa, maior a chance dela ter uma área dedicada ao gerenciamento de riscos. Né? Então, 93% das empresas que faturam acima de 10 bilhões têm uma área de gerenciamento de riscos. Tá? É importante ressaltar que esses dados todos a gente pega do formulário de referência, que é um documento que as empresas que são listadas na Bolsa têm que divulgar anualmente, aí, né, anexar ali na CVM. Então, esses dados são públicos e a gente coleta esses dados e faz uma análise desses dados para produzir não só esse estudo de gerenciamento de riscos, mas outros estudos que o ACI produz aí ao longo dos anos. Né? Então, indo em frente, por favor. A gente fez uma nuvem aqui de palavras, né? Então, quando a gente olha para os riscos que as empresas citam nos seus formulários de referência, quais são os mais citados? E a gente aqui fez uma brincadeira, nos próximos slides a gente vai passar em mais detalhes eles, mas a gente logo de cara vê aí, por exemplo, condições econômicas e de mercado e os riscos regulatórios se destacam entre os mais mencionados. Indo em frente, a gente fez aqui uma separação, então, né, os 10 fatores de riscos mais citados, englobando as 241 empresas. Como eu disse, se vocês consultarem o nosso material na íntegra, a gente tem esses 10 fatores de riscos mais citados por setor do mercado, mas aqui a gente está se referindo ao todo. Então, quando você olha
95% mencionam riscos regulatórios. Eu estou me referindo a 95% daquelas 241 empresas que formam o total da nossa análise. Então, 228 citaram riscos regulatórios nos seus formulários de referência. 92% citaram condições econômicas e de mercado. 91% citaram riscos aos acionistas. Ao longo dos anos, esses itens aqui, né, esses fatores de riscos, eles estão sempre nos top 10, estão sempre na dianteira, então varia pouco de ano a ano, mas riscos regulatórios, condições econômicas de mercado, riscos aos acionistas, são riscos que aparecem a todo um momento nos nossos estudos, tá? E sempre, como eu disse aí, em mais de 90%, sempre na dianteira do top 10. 87% mencionaram os riscos operacionais, 86% mencionaram riscos financeiros e de caixa, 85% mencionaram concorrência, 85% também mencionaram riscos jurídicos, na sequência, com 83%, riscos associados à execução da estratégia de negócios, 75% riscos associados à atuação do acionista controlador e 68% risco de mudanças nas políticas governamentais sobre o setor. Indo para o próximo slide, antes de passar a palavra para o Ito, então, a gente vai mostrar os demais 15 fatores de risco. Então, no nosso estudo, a gente sempre mostra os top 25 fatores de risco mais citados para toda a nossa amostra, aquelas 241 empresas que eu mencionei no começo. E aqui eu não vou passar um por um, mas eu queria chamar a atenção que, primeiro, né, risco de tecnologia da informação vem ganhando fôlego aí, vem assumindo as posições na dianteira desse nosso ranking. Este ano ficou na 11ª posição. E também como aqueles fatores atrelados ao ESG também estão surgindo aqui entre os nossos top 25. Então, a gente pode ver riscos socioambientais com 66% aqui em 14º lugar. A gente vê os riscos de governança inefetiva com 49%, também é um risco que vem assumindo aí, galgando posições no nosso ranking. E na 21ª aqui, o risco de Covid-19, pandemias e saúde pública, esse foi um risco que surgiu pela primeira vez esse ano, né? Esse ano me refiro, na verdade, a 2021, que a gente, no final do ano, lançou esse estudo. Então, pela primeira vez surgiu esse risco. A gente vai observar, quando fizermos no final deste ano de 2022, como que esse risco evolui, né? Se ele vai sumir totalmente, se ele vai perder posições, se ele vai ganhar ainda mais fôlego. Então, mas, enfim, para um primeiro ano, ele já apareceu aí nos top 25. Então, vendo, né, riscos associados a recursos humanos também está atrelado a ESG. Então, os riscos ligados a ESG, eles têm ganhado fôlego. O ESG, nunca é demais reforçar, né, não está só ligado aos riscos socioambientais, ao meio ambiente, ele também tem a ver com governança, ele, né, afinal de contas, é formado por 3 letras, então tem a ver com governança, tem a ver com o social, tem a ver com o meio ambiente, então é interessante fazer essa análise também.